Boa tarde, então, a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradeço o convite de estar aqui hoje e poder compartilhar algumas ideias sobre essa temática que é tão delicada e tão importante, né, nesses tempos que estamos vivendo, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Então, assim, eu vou compartilhar meus slides. Deixa eu só... Eu sou, então... Só um minutinho. Tá. Eu sou Simone Scheib, né? Sou psicóloga, sou mestre em saúde mental e atenção psicossocial pela UFSC, tenho especialização em psicopedagogia, trabalho no Hospital Infantil Joana de Gusmão e é com muito prazer, né, que eu venho aqui hoje, então, contribuir com as reflexões sobre essa temática, né? Então, assim, o tema da palestra de hoje, então, é luto e sofrimento na infância e adolescência em tempos de pandemia. Aqui eu só alguns itens, né, do que eu pretendo abordar hoje. Então, a gente vai iniciar pelo contexto da pandemia, pelo contexto psicológico gerado por essa pandemia, o impacto, né, na saúde mental infanto-juvenil, entramos no tema do luto, processo de elaboração do luto, compreensão da morte nas diferentes idades, como a gente pode auxiliar nessa elaboração do luto, como orientar, então, né, as famílias a lidarem com suas crianças e adolescentes nessa questão, mitos sobre essa elaboração do luto, manifestações do luto na infância e adolescência, sinais para buscar ajuda profissional e rituais de despedida em tempos de pandemia. E também vou abordar alguns materiais auxiliares que nós que estamos aí, né, como profissionais de saúde, hoje tem muitos materiais interessantíssimos para a gente estar podendo multiplicar e orientar as famílias, né, a como estar lidando melhor com todos esses desafios. Por fim, eu vou também refletir um pouco sobre as estratégias para a promoção do bem-estar. Então, começando falando, né, sobre esse contexto da pandemia, né, que já faz mais de 1 ano e meio que a gente vem sendo afetado, né, por essa questão. A OMS, né, ela até considera que a pandemia do coronavírus 19, né, é um primeiro evento global de trauma coletivo desde a Segunda Guerra Mundial, ou seja, é um evento que afetou o mundo inteiro, né, as medidas de biossegurança, como a gente sabe, né, causaram um efeito cascata em todas as atividades humanas, né, causando uma perda repentina e abrupta do modo de vida como a gente conhecia, né, então alterou todo o nosso cotidiano, né, a família, né, com essas imposições do confinamento, vivenciou uma série de desafios e que, por consequência, afetam a infância e a adolescência, né? Então foram, como a gente já está cansado, assim, às vezes de ouvir, já foram muitas mudanças que trazem também várias perdas, né? Então, aquele direito de ir e vir, a gente não poder mais abraçar os amigos, não poder fazer festas ampliadas, comemorar aniversário, e eu acho que na questão da infância e adolescência, um grande impacto foi o fechamento das escolas, né? Porque eu acho que a escola nunca, em nenhum outro momento, ela apareceu com a sua função, né, com a sua importância como agora, né? Porque a gente viu que com o fechamento das escolas, né, várias pesquisas têm mostrado todo o efeito negativo, não só na aprendizagem dos conteúdos, mas também naquele desenvolvimento das habilidades socioemocionais, que a escola é um local né, por excelência para a criança estar aí se socializando e aprendendo, então, tolerância, aprendendo a ver o outro. Então, a gente vê que quando as crianças ficaram só em casa, né, a casa acabou sendo o lugar onde acontece tudo, né, o trabalho foi para casa, a escola, enfim, né, e de uma maneira muito repentina, e os pais, as famílias não estavam preparadas para isso, né, e a gente sabe que com isso, né, vários problemas começaram a aparecer, né, teve questões com a pandemia, questões de desemprego, questões de gerar um estresse nos pais, nas famílias, o que pode facilitar, às vezes, questões de violência doméstica, como a gente viu que houve um aumento, né, nas questões de violência doméstica, então, até aumento assim, de gestão de bebidas alcoólicas, enfim. Então, com essas mudanças que a pandemia trouxe, afetou em cheio toda a família e, por consequência, a infância e a adolescência.
E, além disso, a gente começou a ver, né, o tema da morte, que antes ficava no porão da nossa casa, vamos dizer assim, com a pandemia, ele ficou no meio da sala, né, e isso tudo antes, né, logo no início da pandemia, eram coisas que aconteciam lá nos países da Europa, enfim, né, estava bem longe da gente. Mas com o avançar da pandemia, ela foi avançando e a gente foi perdendo pessoas conhecidas, e hoje eu acredito que todo mundo no seu círculo pequeno de relações tem alguma notícia de que perdeu alguém, ou, né, então, se não foi isso, a gente também é afetado com as perdas das pessoas públicas, né, então, e tudo isso vai gerando um sofrimento, né, então, todo esse contexto, né, ele ocorre, todas essas perdas, essas mudanças na nossa rotina, né, causam um sofrimento psíquico. A gente já sabe, várias pesquisas apontam que em situações de desastres, de emergências ou de pandemias, né, é esperado, sim, que as pessoas vão ter algum tipo de estresse psicológico. Então, já é esperado vários tipos de reações, como medo, insegurança, incerteza, né, e isso afeta todos, e como afeta a família, afeta a criança e o adolescente. Né? Alguns autores já têm falado que o sentimento predominante de 2021 vai ser o que eles estão chamando de languishing, ou definhamento, que seria um mal-estar, um sentimento ali de vazio, de estagnação, uma falta de motivação. Então, é importante a gente estar atento para isso, nós como profissionais de saúde, porque é nesse contexto que a gente vai encontrar as famílias e, por consequência, as crianças e adolescentes. Né? De alguma forma, né, todos estamos em um luto coletivo quando a gente começa a pensar nessas questões, né? Eu falo que o luto coletivo, tanto por essas, né, questões de mudança na rotina, né, que são mais, na verdade, o luto, sejam mais lutos simbólicos, assim, não tão concretos no sentido de perda de pessoas, né? Então, estamos todos afetados e, de uma forma ou outra, tendo que nos adaptar a mudanças, alguns vivendo, sim, perda de pessoas significativas, né? E todo esse contexto afeta as crianças e adolescentes. Só para trazer uns dados, né, tem várias pesquisas acontecendo no momento, vendo o impacto da pandemia na saúde mental infanto-juvenil. Trouxe aqui uma pesquisa que foi feita em novembro de 2020 pela Unicef, tentando identificar os impactos primários e secundários da Covid-19 em crianças e adolescentes, e 66% das famílias mencionaram algum sintoma em algum familiar nessa pesquisa, e 54% dos pais identificaram sintomas em seus filhos, né, e os principais foram preocupações exageradas com o futuro, alterações no sono, mudanças no humor e irritabilidade, perda de interesse em atividades rotineiras, alterações no apetite, agitação, tristeza, choro fácil. Então, essas pesquisas apontam realmente como a pandemia veio aumentar esses fatores né, que complicam, assim, a vida, né? Tem vários outros estudos, eu só trouxe um exemplo aqui de alguns, né, do King's College de Londres, que numa revisão em banco de dados evidenciou que os efeitos psicológicos negativos podem ser substanciais e de longa duração, né, tais como irritabilidade, insônia, depressão, esgotamento emocional. Então, isso mostra para nós, né, que eles falam até que após a pandemia do vírus, né, tem todos esses impactos psicológicos, emocionais, que podem persistir, né, e isso, eu acho que cada país tem as suas, vamos dizer assim, as suas particularidades, mas a gente sabe que no Brasil, onde tem uma vulnerabilidade, né, muitas pessoas não têm acesso a vários bens, num país com vulnerabilidade psicossocial, né, esses fatores ainda se acirram mais ainda. Outro dado de pesquisa, né, que é da European Pediatric Association e estudos da China, destacaram entre crianças de 3 a 18 anos distração, irritabilidade, agitação, insegurança, o que se associou com falta de apetite, desconforto físico, problemas de sono. Nas crianças de 3 a 6 anos, né, prevaleceu o excesso do apego aos pais, medo dos familiares ficarem doentes,
Então, nós que profissionais da saúde, nos nossos pontos de atenção, a gente deve estar observando isso, né? Pelo menos no ponto que eu estou, que é no hospital infantil, que atende pessoas do estado inteiro, a gente tem ouvido muito essas queixas das famílias e das crianças e adolescentes, né? E isso, então, nos convoca a pensar o que podemos fazer para auxiliar nesse momento. Aí, no final, eu vou novamente voltar a esse ponto. O que nos interessa agora, então, no momento, é pensar, né, como tudo isso, como estamos vivendo, né, nesse luto coletivo, né, que o luto, nesse sentido, é uma reação normal frente a uma perda significativa, né, e nesse sentido da perda pode ser perda de pessoas queridas, perda de um bicho de estimação, ou perda de uma condição. Então, por exemplo, as crianças que estão sem aula, né, isso é uma perda significativa para elas, e de alguma forma isso também pode ser considerado uma vivência de luto, né, por perder aquele espaço de aprendizado, de convivência, de sociabilidade. Um outro ponto interessante da gente também refletir é que as abordagens contemporâneas, né, elas têm abandonado um pouco aquele conceito daquelas fases do luto, né, da negação, da raiva, da barganha, depressão, aceitação, como a gente comumente ouve falar, né, mas passam a entender o luto fundamentalmente como um processo singular de adaptação à vida, sem a presença de algo ou alguém significativo, que pode ou não passar por aqueles sentimentos de negação, de raiva, de depressão, né? Pode ou não passar, vai depender da pessoa, né? E hoje se pensa muito a questão da elaboração do luto, a partir até desse modelo, né, do processo dual de enfrentamento do luto, que é do Schultz e Strub, e eles basicamente falam que essa elaboração do luto, ela é feita numa oscilação entre dois movimentos, né? Um orientado para a perda e outro orientado para a restauração, né? Então, nesse enfrentamento voltado para a perda, é quando a gente vai se voltar realmente para entrar em contato com aqueles sentimentos da perda daquela pessoa, né? Então, a gente fica lembrando da pessoa que se foi, olhando fotos, objetos, às vezes a gente não quer aceitar que ela foi, fica difícil, né? A gente faz atividades e tudo nos remete à lembrança daquela pessoa que se foi, né? Então, esse é um momento da gente lembrar da pessoa que se foi, né? Do falecido, lembrar de bons momentos. Esse é um momento importante também para a gente poder elaborar essa perda, mas também esses autores colocam, né, da importância de você também manter contato com os amigos, manter momentos de diversão, de alguma maneira dar uma continuidade nas suas atividades cotidianas, buscando construir outros significados para a vida, agora sem aquela pessoa, sem a presença, sem aquela pessoa presencialmente, né? Mas ela você sempre vai estar mantendo um vínculo através das memórias, né? Então, através de lembranças ou de dias específicos. Então, esses autores colocam da importância, né, de a gente tá fazendo o movimento que oscila, né? E que em algum momento você vai estar mais em paz, vai conseguir ter se readaptado a viver no mundo sem aquela pessoa e buscando construir outros significados, né? Até em outras relações, né? Quando a gente pensa na criança e no adolescente, é muito importante entender que o conceito de morte ele é construído ao longo do desenvolvimento da criança, e muitos autores trazem, né, até a contribuição do Piaget, associando com o desenvolvimento desse conceito de morte, né? Então, a gente sabe que a criança do 0 aos 2 anos, ela vai estar naquele período chamado de sensório motor, né, onde ela se relaciona com o mundo a partir das suas sensações, do seu movimento no mundo. Ela não tem um conceito de morte nesse período, né, e a morte é percebida como ausência e abandono, né? Então, aquela velha história de aquilo que a criança não vê, para ela não existe. E é só com o tempo que ela vai conseguindo, né, desenvolver aquela memória, enfim, saber que quando uma pessoa não está no ambiente, não quer dizer que ela parou de existir, ela só não está naquele momento, mas ela volta, né? Entre 2 a 7 anos, então a criança estaria naquele período pré-operatório,
e ainda começando a desenvolver alguns conceitos. Nessa fase, né, ela entende que a morte pode ser reversível, ou seja, então, uma pessoa morreu, então, às vezes, por exemplo, se o vovô morreu, você vai explicar isso para a criança, daqui a pouco ela pode perguntar, depois de um tempo, eu estou com saudade do vovô, quero ver ele, porque ainda ela não consegue se apropriar de que ninguém volta da morte, né? Nessa fase ela está num movimento muito egocêntrico, né? Que então tudo acontece ao redor dela, né? O mundo gira ao redor dela, um pensamento mágico, e aí, como a gente vai ver depois um pouquinho mais adiante, tem que cuidar nesse momento, porque ela pode ter uns sentimentos de culpa, né? Se por acaso ela estava chateada com alguém que chegou a falecer, ela pode pensar que foi por culpa dela. Então, a partir desse conhecimento, a gente sabe que tem uma série de manejos, né, na comunicação com essa criança, quando a gente tem que falar sobre a perda de alguém. Entre 7 a 11 anos, a criança está no estágio do operatório concreto, né, e ela já começa a entender alguns conceitos, né, que são irreversibilidade, que é entender que quando alguém morre não tem como voltar. Universalidade, entender que todos os seres vivos vão um dia morrer. Não funcionalidade é entender que quando a gente morre, as nossas funções vitais, elas param, né? E causalidade é entender que a gente morre por algum motivo. A partir de 11, 12 anos, né, que já está entrando na fase da adolescência, eles conseguem estar naquele estágio operatório formal, com condição de poder pensar de forma mais abstrata. E aí, nesse momento que os adolescentes, então, conseguem consolidar o conceito de morte como parte do ciclo da vida, né? E, paradoxalmente, né, essa é uma fase, por ser uma fase de experimentação, né, de papéis, de situações, eles estão naquela fase de demarcação da sua identidade, de experimentar o mundo, é também uma fase de risco para a morte, porque às vezes eles não têm essa capacidade de pensar nas consequências, né? De alguma maneira também tem um pensamento mágico aí que se volta na adolescência. Então, apesar de eles estarem no momento em que eles têm a plena compreensão do que é a morte, é uma fase também de grande risco. Como auxiliar a criança, então, adolescente, na elaboração desse luto, né? Se, por exemplo, uma criança de 0 a 2 anos perde alguém significativo, ou uma mãe, ou um pai, né? Como é que a gente pode auxiliar nesse momento? Então é importante que a gente entenda qual fase do desenvolvimento ela se encontra, sabendo que ela não tem a compreensão da morte, mas ela vai vivenciar e sentir a perda, como ausência e abandono. Né? Nessa fase, ela se foca muito na mãe ou na pessoa que cuida dela. E isso é um momento importante, porque a partir dessa relação de vínculo com uma pessoa que cuida dela, isso vai servir de modelo para outras relações futuras, né? Para ela desenvolver o sentimento de confiança e segurança no mundo. Então, se uma criança perde alguém significativo nessa fase, é muito importante que outra pessoa possa entrar e criar um vínculo com ela, né, para ela desenvolver esse sentimento de segurança e confiança. A criança ainda, ela não entende muitas coisas, né, não tem linguagem, está começando a desenvolver a linguagem, mas ela vai sentir a qualidade do cuidado que é oferecido a ela. Então, nesse sentido, é muito importante que alguém assuma esse papel, essa função e essa relação, criando esse vínculo, para que ela, naquele momento, possa desenvolver essa questão da confiança e segurança, e depois, num futuro, aí é outro trabalho que tem que se fazer com a criança, né, em relação à perda de pai ou mãe. Dos 2 aos 7 anos, como a gente viu, a criança ainda acha que a morte pode ser reversível, né? Então, a gente sempre tem que contar a verdade sobre o que aconteceu, na linguagem dela, no entendimento dela. Todos os estudos nessa área falam para evitar o uso de metáforas. Então, a gente, às vezes, evita falar assim, então, o vovô dormiu, só que ele dormiu para sempre. Não, o vovô viajou, só que ele não vai voltar da viagem. Porque isso, às vezes, pode gerar medo na criança. Ela pode ficar com medo de dormir, não acordar, ou quando alguém fala que vai viajar, achar que pode não voltar. Então, é orientado que a gente use a palavra morreu, né? E dando a noção, isso que é o fundamental, de que a morte, ela é um acontecimento definitivo, e não aquela pessoa que morreu,
não poderá mais ter a relação, né? Ela não vai mais poder ter a relação presencial com essa pessoa que morreu. Então, esse é um entendimento que a gente tem que ir construindo com a criança nessa fase, né? Mas mostrando assim, tá, você não vai mais poder encontrar essa pessoa, ela não está mais aqui, né? Mas a gente pode lembrar dessa pessoa, a gente pode homenagear essa pessoa, que isso é manter o vínculo com aquela pessoa. Então, nessa fase, a criança pode fazer muitas perguntas, tá, mas eu vou morrer também? Aí a gente começa a explicar para ela, todos um dia vamos morrer, né? Mas você não vai morrer agora e nem eu, você está bem de saúde, eu também estou. A gente vai tentando responder as perguntas de uma maneira simples, com muito carinho, entendendo o que ela quer perguntar quando faz essas perguntas, o que ela quer saber, né? Então, assim, ela pode começar a perguntar, tá, para onde vão os mortos, né? Então, a gente pode dar uma resposta a partir até das nossas crenças, né? Mas se você quer dar uma resposta bem simples, fala assim, olha, a gente não sabe muito bem para onde vão os mortos, mas é um lugar onde a gente não vai poder ir, né? E uma outra preocupação da criança nessa fase por exemplo, se morre alguém significativo que cuidava dela, pai, mãe, avó, ela tem uma preocupação, como ela sabe que depende dos adultos, quem vai cuidar de mim? Eu vou estar segura? Né? Então, dependendo de quem se foi, é importante que a gente consiga conversar com a criança e ela veja, sei lá, a mamãe foi, o papai foi, né, morreu, ou o vovô, a vovó, que ajudava a cuidar dela, enfim, né, mas a gente poder mostrar para a criança que existem outras pessoas também que vão estar cuidando dela, né. Nessa fase também tem aquela questão da culpa, né, que ela pode, muitas vezes, por ter um pensamento que não estava gostando da pessoa, enfim, ou que estava chateada com a pessoa e pensou assim, ai, tomara que ela morra, né? Ai, tomara que ela suma. Se ela pensou isso e aconteceu algo com essa pessoa, ela pode achar que isso foi culpa do pensamento dela. Então, é importante nessa fase esclarecer que o que aconteceu com essa pessoa, por que ela morreu, né? E que não foi culpa dela. Então, é muito importante a gente criar espaços, né, de escuta, de acolhimento, mostrando que não tem, que pode chorar, que é bom botar as emoções, né, de estar nomeando esses sentimentos que ela tem, de estar legitimando esses sentimentos, porque a criança ela não nasce sabendo lidar com as suas emoções. Isso é um aprendizado que acontece na mediação com os adultos. Então, nesse momento, a gente precisa também ajudá-la a identificar o que ela está sentindo, a falar sobre isso, né? Dos 7 aos 11 anos, a criança começa a entender aqueles atributos do conceito de morte, como a gente viu, né? Irreversibilidade, universalidade, não funcionalidade, causalidade. E também ela pode, nesse momento, né, fazer várias perguntas, e a gente tem que ter calma para responder o que ela quer saber. Né? Eu acho que a grande palavra é o acolhimento e estimular a expressão de sentimentos. Né? Ela tem que sentir que os adultos que estão com ela estão disponíveis para falar sobre isso, que ela tem um espaço de escuta, que a gente quer saber, sim, como é que ela está, e daí, se ela não quiser conversar, né, aí a gente tem que saber o porquê, tentar se aproximar, criar um espaço de aproximação, porque a gente já sabe que se ela não conseguir expressar os seus sentimentos em relação a essa perda, isso vai ser muito ruim, e isso pode ser fator de criar até complicações, né, psicológicas. Com 11, 12 anos, e para a vida adulta fora, né, continua essa questão de sempre falar a verdade. Geralmente o adolescente ele começa a ter algumas crenças, né, talvez até diferente da família, mas é importante então respeitar as crenças que ele fala. E aqui também a importância de legitimar os sentimentos e promover o processo de elaboração do luto, naquele sentido de orientado para a perda, orientado para a restauração, né? Então a gente pode ajudar o adolescente nesse momento, né? Aqui eu vou dar como auxiliar então a criança e adolescente nessa elaboração, né? Um exemplo, né? A gente pode também buscar promover isso, né? Provocar isso, perguntando, né, tá, como é que você está se sentindo, então, né, o que você mais gostava de fazer com essa pessoa falecida, né, ou com o vovô, ou a vovó, ou o papai, ou a mamãe, enfim, né, com a pessoa que morreu,
né, para ele fazer perguntas que vão estimular que ele fale sobre esses sentimentos, isso na criança, adolescente, né? Então, quais os momentos que você gosta de lembrar, que momentos legais que vocês tiveram? Daí você fica lembrando de coisas boas que aconteceram, né? Você tem algum objeto importante que você guardou dessa pessoa, o que te lembra ela? Então, essas perguntas fazem ela falar da perda, do sentimento, né? Vamos montar um quadro de fotos para lembrar dessa pessoa. Então, isso é uma atividade em que você vai estar lembrando dessa pessoa, lembrando de bons momentos, né? Então, esse é um momento importante para você ir elaborando essa perda, mas também a gente, em algum outro momento, também está puxando para outras atividades, né? Mostrando que outras pessoas, então, que você está contando hoje, né, que são importantes na tua vida, puxar para poder se voltar para alguma atividade assim, mais de distração. Vamos fazer um passeio, né? Se tu vê que a criança está muito assim, o adolescente, muito cabisbaixo, introspectivo, né? A gente pode, vamos convidar um amigo para vir aqui ver um filme, brincar, né? Que coisas boas você deseja fazer esse ano? Então a gente vai oscilando entre esses dois movimentos, orientado para poder falar desses sentimentos, mas também não perder de vista que a gente está vivo aqui e temos muito o que fazer, assim, também, muito que viver ainda nessa vida, né? Então, a gente vai tentando fazer esses dois movimentos. Aí tem alguns mitos que, às vezes, atrapalham nessa questão da comunicação com a criança. Um dos mitos é isso, a criança é incapaz de compreender a morte. Então, é importante a gente saber que não, ela compreende a morte do jeito de acordo com os recursos cognitivos e emocionais que ela tem naquele momento, né? A criança não vivencia o luto com a mesma intensidade que o adulto. Ela sente a perda, né? Ela vai vivenciar de um modo diferente, também de acordo com seus recursos. Porque quando a criança, então, está naquela fase de não compreender que a morte é irreversível, como eu falei anteriormente, né? Ela sabe, então, que o vovô morreu, tudo, já teve os rituais de despedida, mas de repente ela acorda um dia, mãe, me leva lá na casa do vô, então é por isso que é importante a gente entender a fase do desenvolvimento que ela está, para entender e ajudar ela a se apropriar. Não, lembra que a gente viu que o vovô está num lugar que ele não pode mais estar aqui com a gente, né? Mas a gente pode lembrar dele, você quer escrever uma cartinha para ele, ou falando de coisas que você gosta dele, deixar lá no cemitério, enfim. Aí tem que ver com as crenças de cada um, né? Mas a criança, o que importa é saber que a criança, ela também vivencia a perda, sente a perda e vivencia o luto, né? E muitas vezes, quando ela não consegue dizer o que sente, ela pode demonstrar com irritação, e você vê que a criança fica mais irritada, ou começa a regredir a comportamentos que ela já tinha ultrapassado, ou ter muitos sintomas físicos. É uma forma dela também estar vivenciando o luto, né? Outro mito, esconder a morte protege a criança do sofrimento, né? Já se sabe que o pacto do silêncio, ele gera confusão, medo e desamparo. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Muitas vezes é o adulto que tem a dificuldade de lidar com isso e não consegue conversar sobre isso com a criança, né? Então, mas a gente precisa sim conversar, né? As crianças precisam de respostas honestas e informativas, de acordo com a etapa do desenvolvimento delas. Acolher... 10 minutos, tá? Obrigada. Acolher e acessar os seus sentimentos, e a gente também, como adulto, ensinar a regulação emocional, porque, como eu falei antes, as crianças não nascem sabendo lidar com seus sentimentos e nem identificar o que é aquilo. Então, na relação com o adulto, a gente já pode ir ensinando ela, isso aqui você está triste por causa disso, a gente vai ensinando a ela a entender os sentimentos e a lidar com eles. Os mitos sobre o adolescente, né? O adolescente não está sofrendo a perda, ele não está nem aí, ele não quer conversar, só fica no celular, né? Então, isso não quer dizer que ele não está sofrendo, né? Porque o adolescente, aí sim que é preocupante, quando ele não quer conversar, ou fica trancado no seu quarto, ou fica no isolamento, porque daí ele está sozinho, e isso não quer dizer que ele não está sofrendo, ou porque ele só fica no celular conversando com amigos, né? A gente sabe que a adolescência, né, é um período de transição, demarcação de identidade, também de vivência de algumas perdas e ganhos,
que no final das contas ele está se debatendo com as questões de quem eu sou, para onde eu vou, que mundo me espera. Então ele já está vivendo um momento também de muitos questionamentos. Esse luto, né, ele pode se manifestar de diferentes formas, né, as reações é a tristeza, choro, perda de interesse, irritabilidade, agressividade, ansiedade, nas crianças, medo de se separar de quem cuida dela, dores no corpo, regressão a estágios anteriores, né, outras manifestações, o desempenho escolar diminuído, dificuldade de concentração, menor interação social, dificuldades no sono. E com os adolescentes, além de tudo isso, ele pode partir para comportamentos de risco e autodestrutivos, né? Os sinais de que a criança e adolescente necessitam de ajuda profissional é quando eles mantêm as reações de agressividade, irritabilidade, ficam doentes com frequência ou se acidentam com frequência, quando a criança não consegue brincar, porque fica muito triste, verbaliza até a ideação suicida, isolada, retraída, né? Um medo que quase vira um pânico, né? Começa a ter medo de tudo quando alguém sai. Os adolescentes, como eles já estão numa fase delicada, assim, no sentido de que já estão vivendo vários questionamentos, muitas vezes eles podem partir para ficar no uso excessivo de telas, e aí nesses contatos no WhatsApp com colegas, começar até a ter um comportamento hipersexualizado, mesmo nesses WhatsApps, né, como uma maneira de não entrar em contato com a perda. E uma coisa que preocupa muito é quando eles partem para estratégias como automutilação para lidar com a dor, ideação suicida e tentativas de suicídio, o que a gente, infelizmente, tem observado que tem aumentado muito na adolescência, né? Então, isso, como profissional de saúde, né, também nos remete a pensar que espaços que os adolescentes estão tendo para ter essa escuta e esse acolhimento. Os rituais de despedida em tempos de pandemia, né, mudaram muito, né? As crianças e adolescentes devem participar de velórios e rituais de despedidas se elas quiserem. A gente tem que estimular que elas participem, porque é um momento da família, é um momento em que vai poder... é um momento coletivo ali, né, de compartilhamento de sentimentos. Isso traz um sentimento de pertencimento quando você consegue participar desses rituais, e eles ajudam na elaboração do luto. Então, é muito importante, sim, que a gente envolva a criança, pergunte se ela, explique para ela o que vai acontecer, converse com ela de uma maneira que ela queira participar desse momento. Mas caso ela não queira, a gente também respeita, mas tem que entender o porquê, né? Porque ela tem medo de alguma coisa, o que ela está imaginando. Então, a palavra de base é acolhimento e entender o que está acontecendo, né? Hoje, a gente teve que reinventar esses rituais na pandemia, mas os rituais são fundamentais porque eles vão ajudar na elaboração do luto de todos. Então, hoje a gente vê rituais sendo adaptados, né? Com a ajuda da tecnologia. Então, são cultos e missas online, memoriais online, livro de visitas para mensagens, tem inclusive sites que ajudam a como construir um memorial online, tem famílias que estão construindo um memorial em casa para homenagear e lembrar daquela pessoa que morreu, pensar em família, construir uma homenagem que seja significativa para aquela família. Pela questão do tempo, eu não vou aqui me ater, mas eu tinha colocado aqui vários materiais. Para criança, tem um livro que tem no YouTube, uma adaptação, que é O Dia em que o Passarinho Não Cantou, que também é de uma psicóloga, Luciana Mazorra, que ela tem toda uma produção nessa área de como trabalhar o luto infantil, um material bem interessante, que a gente pode mostrar para os pais, pode enviar para o WhatsApp, enfim, pode trabalhar com eles, para que eles consigam auxiliar as crianças nesse momento. Tem outras cartilhas que eu coloquei aqui, umas cartilhas muito interessantes, que também auxiliam as famílias. Essas cartilhas a gente pode até enviar pelo WhatsApp para as famílias, porque a gente sabe que esse é um tema muito difícil de lidar. Tem as recomendações da Fiocruz, tem toda uma produção nessa área, e um outro site que eu acho muito interessante é o Instituto Quatro Estações, tem todo o material nesse site. Só para fechar, então, já passou meus 10 minutos? Não, tem mais 4 minutos.
Ok. Então, como profissional de saúde, eu penso que a gente tem um papel fundamental na questão da educação em saúde, da gente poder orientar as famílias a como se relacionarem melhor, porque a gente sabe que as famílias não sabem muitas vezes como lidar com seus filhos, e às vezes acabam lidando de uma forma violenta. Então, eu penso que, né, que é muito importante a gente ter a noção que quando a gente fala de criança e adolescente, a gente está falando da família, como a nossa unidade de cuidado. Né? Os pais muitas vezes não se tocam, mas eles atuam como correguladores do comportamento dos filhos. Né? Então, os filhos se inspiram no modo como os pais lidam com as suas emoções para também aprender que é assim que tem que ser. Então, há uma correlação positiva, né, também entre a magnitude dos sintomas das crianças e adolescentes e a dos pais. Então, se um pai, uma mãe, não consegue lidar com seus sentimentos, né, eles vão estar ensinando isso aos seus filhos. Então, é muito importante, também tem vários materiais, no finalzinho vou mostrar, né, que estão sendo produzidos para orientar os pais a como lidar primeiro com as suas emoções, para daí aí poder ensinar os filhos também a como estar lidando para manter a saúde mental, que eu acho que hoje a grande palavra de ordem é assim, é manter a saúde mental. Isso já é um grande desafio nesse momento de pandemia e nesse Brasil que a gente está vivendo, né? Então, algumas estratégias que vocês já devem ter ouvido falar, né, mas coisas importantes da gente estar passando para as famílias, né, de manter uma rotina, o que proporciona a sensação de segurança, de que as coisas têm uma previsibilidade, ensinar atividades ou incentivar que auxiliem na autorregulação. Isso passa por ter rotinas de sono, de lazer, de atividade física, de alimentação, de estudo, né? A gente vê que muitas vezes com o trabalho remoto e a escola remota, ninguém mais tem rotina de nada. Cada um dorme a hora que quer, come a hora que quer, e isso é muito ruim. As famílias precisam ter rotinas, e isso precisa ser conversado, né, para os pais também conseguirem conversar com seus filhos sobre isso, né? Práticas de relaxamento, como música, contação de histórias, aprender a respirar, manter um espaço de diálogo com as crianças e adolescentes. É muito importante a gente estar sempre conseguindo abrir e manter esse espaço para compartilhar sentimentos, preocupações, mas não só coisas negativas, também experiências positivas. Manter o contato, mesmo que virtual. Hoje a gente está até começando, eu acho que a entrar em outro momento, né? Já podendo encontrar uma ou outra pessoa da família ampliada, mas esse contato com a rede socioafetiva é fundamental para a manutenção da nossa saúde mental também, né? Desenvolver a resiliência, que nada mais do que ter uma boa adaptação diante das adversidades da vida. E uma coisa que favorece isso é quando eu tenho ciência do que eu posso fazer, tá? Eu não posso controlar a pandemia, mas eu posso fazer alguma coisa, né? O que eu tenho controle de algumas escolhas, né? E para as crianças, fornecer informações adequadas à idade sobre essas medidas de biossegurança e fundamentalmente, passar uma mensagem de otimismo, de esperança, né? Isso acalma a criança, né? De que tá um momento difícil, mas vai passar, né? Vamos ter esperança, vamos ter uma perspectiva de futuro, né? É o que nos move, né? E também a gente poder ensinar práticas de tolerância, dos pais não adotarem atitudes coercitivas diante das respostas que às vezes as crianças dão, que nessa fase pode ser de irritabilidade, de agressividade, mas é importante que os pais saibam, tenham uma luz de como então lidar com seus filhos, né? Aqui eu vou passar rápido por causa do tempo, mas são materiais auxiliares, cartilhas e vídeos, né? Esse é um peixinho que ensina a respirar, né, que tem no YouTube, que é muito interessante, né, para ajudar as crianças a aprender a respirar, para se acalmar. Aqui são outros materiais mais voltados para os pais. Tem um material aqui até do nosso laboratório da família, aqui ligado ao curso de psicologia da UFSC, junto com o NEPED da UFSC também, que estão fazendo vídeos muito interessantes de linguagem acessível, para ensinar os pais, por exemplo, a questão da regulação emocional. Como é que eu posso ensinar? Como é que eu posso lidar com os meus sentimentos? E ensinar os meus filhos também a lidarem com isso, né? A Unicef tem uma página que
está colocado aqui na telinha, muito interessante. Essa página está em inglês, mas tem tradução para várias línguas, inclusive para o português. Aí eles têm mais de 10, 12 folhinhas, né, cada folha com um tema relacionado a esse enfrentamento da pandemia. Um tema para a família. Então, tem um tema que fala assim, educação remota e o aprendizado. Como é que o pai e a mãe podem auxiliar? Como tornar o meu ambiente de casa mais harmônico? Como lidar com a agressividade dos meus filhos? E tudo numa linguagem muito acessível e com opções práticas. Isso eu penso que como profissional a gente pode estar multiplicando e orientando as famílias, né? Também tem aqui outros materiais, como lidar com comportamentos difíceis das crianças durante a pandemia, uma outra cartilha para enfrentamento do estresse em tempos de pandemia. Então, assim, como estamos todos vivendo esse momento difícil, né, um momento que implica, assim, lutos, implicou, infelizmente, em perda de pessoas queridas, isso afeta a todos, inclusive a nós como profissionais de saúde, né, que é uma característica das pandemias, emergências, na verdade, a pandemia nos coloca todos no mesmo barco, né, porque às vezes o sofrimento do outro é aquilo que eu também estou passando na minha casa. Então, isso exige mais ainda de nós como profissionais de saúde. Mas é importante a gente buscar recursos, buscar, na nossa atuação, a gente buscar coisas que facilitem e que a gente promova a saúde mental, promova a saúde através de uma educação em saúde também, né? Que muitas vezes a gente vê situações de violência doméstica, assim, por vários motivos, questões de vulnerabilidade social, enfim, mas também, às vezes, os pais não sabem como fazer, como lidar, como conversar. E na verdade, essas foram as minhas referências, né, para montar essa conversa. Foi tudo meio rápido, assim, mas eu agradeço muito a atenção e me coloco à disposição, assim, para agora a gente conversar um pouco sobre tudo isso e seria isso. Muito obrigada. Simone, sobre a web palestra, tem uma dúvida aqui, da Dariane Bortolamed. Então, aqui, a pergunta dela é: como a psicologia pode abordar ações na escola, com ações, né, na escola, o assunto, quando existe um grupo de pais ou crianças em que esse aspecto do medo está muito presente? Do medo em relação à pandemia? É um medo específico? Assim, bom, eu entendi que a Amanda, né, que ela está perguntando ações na escola, né? Isso, Então, Dariane. Tá. Eu penso que a escola, então, a gente aparecem muitas coisas nesse espaço, né? Tá, o medo do luto, eu vi ali, Isso. tá. Então, esse é um assunto que vai aparecer nas escolas, não tem como, né? Então, as escolas têm que estar preparadas, né, para acolher essas crianças. Então, se a gente observa que esse é um assunto que está corrente ali naquele momento, a gente tem que parar, fazer pequenas rodas de conversa, né, e abordar esse assunto, né? Tem dinâmicas que facilitam, né, para as crianças. A gente pode utilizar como forma de aquecimento, né, desenhos, pedir para elas fazer um desenho de como é que, do que elas estão vivendo, para ver o que aparece nos desenhos, depois pedir para conversar. Enfim, o que eu vejo que é muito importante é, se isso está aparecendo na escola, isso também é função da escola, além da família, de abordar esse assunto. O ideal seria contar até com psicólogos mesmo na escola, né, para estar estando nessas rodas de conversa, né, e fazendo grupos de escuta, assim, uma roda de conversa com as crianças, com atividades através do lúdico, do desenho, massinha de modelar, ou de pintura com guache, enfim, de poder facilitar a expressão dos sentimentos das crianças, né? Então, eu estou pensando aqui muito em alguma atividade artística que seja meio para ela expressar aqueles sentimentos, e a partir do que aparece nos desenhos, a gente pode retomar e fazer uma nova apropriação daquilo.
passando informações, né? Porque a criança ela tem que ter segurança da realidade. Muitas vezes ela está lá sozinha, com muitas fantasias, e só o fato de você abrir para uma rodinha, fazer uma atividade, conversar sobre isso, a gente já consegue, como adulto, que ela tem confiança, então, na escola, dos professores, né? Como adulto, passar várias informações para ela que podem até diminuir o medo. Se o medo persiste, aí é o caso de ir mais além e até identificar se não é necessário uma avaliação com psicólogo, enfim, né? Não sei se deu para responder assim. Certo. A Dariane colocou aqui que eles têm lá no município uma equipe que atua nas escolas, né? Município de Saudades. Ai, que bom, é muito importante, ainda mais nesse momento, assim, né? Eu acho que a gente tem uma atividade, uma função nesse momento muito importante, né? De prevenção de agravos, e quando a gente dá espaço para escuta e acolhimento, e dizer que isso faz parte da vida, né? A morte faz parte da vida, a gente tem que abrir o espaço para conversar sobre isso, né? Sabendo que se a criança está naquela fase de 2, 7 anos, enfim, ela vai ter mais dificuldade de entender aqueles conceitos de morte, mas é importante que a gente fale, como eu coloquei ali, né? Dando ciência de que a pessoa não está mais aqui, a gente não tem mais como estar com aquela pessoa, mas a gente pode lembrar da pessoa, pode fazer homenagens para aquela pessoa, que é uma forma da gente sempre estar com ela no coração, né? Então, fundamentalmente, eu acho que é fundamental abrir o espaço para escuta e acolhimento e passar orientações. Certo. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma questão, algum comentário, né, para fazer com relação a esse tema de hoje, eu acho que talvez cabe também aqui a gente pontuar. A web palestra, claro, está falando do aspecto do luto relacionado à pandemia, né? Mas se eu não estiver enganado, acredito que não, mas temos uma questão aí recente, né, do município de Saudades, relacionada à violência também, essa questão do luto, né, que teve recentemente o ataque lá uma creche, enfim. Lógico que extrapola o tema da nossa web palestra, claro, que era o tema relacionado à pandemia, né, mas talvez ali também essa questão do medo, do luto, essa questão também relacionada... Eu depois, refletindo aqui, pensei, quando vi ali a questão de saudades, o medo, talvez também nesse sentido da violência, etc., né, essas perdas mais violentas no sentido, né, não só com relação à pandemia. Se você quiser comentar, se sentir à vontade, Simone. Como eu disse, né, ela extrapola um pouco a questão do tema ali da pandemia, mas se você se sentir confortável, Sim, à vontade. Não, eu vejo que essas mortes violentas, assim que é mais importante ainda, né, poder dar um espaço para as crianças elaborarem isso, porque isso gera muito medo, né? Eu vi até, eu não sei se confere, mas eu tive a informação que depois que aconteceu isso, o município contratou 25 psicólogos para estar ali. Eu ouvi falar pelo menos isso, né? Eu só lamento que só foi depois que isso aconteceu, né? Porque eu acho que como psicólogo, enfim, pessoas da saúde mental, a gente tem um papel de prevenção muito grande, né? Talvez se aquele adolescente, né, que fez o ato tivesse tido uma escuta antes, não teria acontecido, mas enfim, aconteceu o fato, né? Infelizmente acontecem essas situações. E eu penso que é muito importante fazer isso que vocês já estão fazendo, permitir esse espaço de escuta para as crianças, para elas conseguirem, infelizmente, elaborar, quer dizer, eles têm que conseguir elaborar isso e ver que, infelizmente, no mundo existem situações que são difíceis, né, que nem tudo vai ser um mar de rosas, mas eu acho que vai precisar de muito tempo de escuta e de elaboração para conseguir elas dar um significado para tudo isso. Então, eu acho que tem que ter, sim, esses grupos de apoio. Estou vendo que ela faz parte dessa equipe de atuação. Eu acho que é um trabalho de uma grande responsabilidade, né?
E muito importante, é fundamental ter esse espaço de escuta dessas crianças para elas consigam dar conta de elaborar de alguma forma isso que aconteceu e não produzir medos, né? De entender, a gente poder passar para elas informações que elas consigam entender o que é aquilo que aconteceu, consigam saber como lidar com aquelas pessoas que foram mortas ali, né? Podendo fazer homenagens, mas e dando um espaço para elas através da arte, eu acho que é um grande recurso, né? Poder estar elaborando isso. Esse é o caminho para lidar com os medos, né? Certo, até no caso fica também uma sugestão, né? Lógico que a gente, infelizmente, como você pontuou, a gente acaba que também são surpresas, né? Desagradáveis, é um pouco inesperado, enfim, a gente sabe que são coisas que podem vir a acontecer, mas talvez seja aí também um tema, uma sugestão de tema de web palestra, né? Tá lidando com o luto, ou enfim, essas questões mais relacionadas à violência, que infelizmente são um pouco mais frequentes do que, claro, ninguém deseja que aconteçam, mas são até certo ponto frequentes, e talvez para já ter um preparo, né, também das equipes, porque aqui, como ela colocou, também fica uma questão com a família também, né, como abordar isso, como lidar, é realmente um meio de campo aí bastante complicado, e também fica aqui registrada a solidariedade, né, enfim, ao município, aos profissionais da educação, da saúde, que acabam que neste momento estão trabalhando, acho que mais em conjunto, né, mais em equipe do que nunca, a essa fatalidade, a essa situação ocorrida lá em Saudades, né. Simone, eu acredito que aqui o nosso horário já deu, né, de atividade. Gostaria de mais uma vez agradecer a todo mundo que participou dessa web palestra, te agradecer especialmente, né, por ter disponibilizado do seu tempo aí para montar essa apresentação e estar aqui conosco ao vivo. E aí, se você quiser fazer nesse final aqui um encerramento, um fechamento, fique à vontade, ou reforçar algo que você tenha dito durante a web palestra, pode fazer o seu encerramento. Então tá. Eu que agradeço, né, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e compartilhar essas ideias. Me coloco à disposição para fazer uma troca, para a gente conversar também. Eu acho que o que importa é a gente sempre manter essa busca por melhorar a nossa atuação, né? E eu também sempre me coloco nesse sentido, né, de ser sempre uma profissional melhor. E então acho que a troca entre os profissionais é muito rica. Né? Eu só espero que logo a gente possa estar num grande auditório, podendo trocar pessoalmente, e nesse sentido todos crescermos cada vez mais como profissionais e termos uma atuação mais fundamentada e melhor, enfim, né? E então, muito obrigada pela oportunidade.